Boa noite a todos. Mais um programa de jornada espiritual aqui na mídia FM Socorro. Agradeço o ouvinte por estar aqui comigo nesse momento, ou até mesmo no momento que ouvir essa gravação. Vamos dar início a esse programa e, como todos sabem, sempre inicio com uma meditação guiada. Então, peço a você que procure um lugar confortável, relaxe, acompanhe a minha voz por alguns breves momentos nessa meditação guiada. Alguns momentos vou deixar você só com você, nessa prática muito importante em nossa jornada espiritual. Então vamos lá. Feche os olhos. Faça 3 respirações profundas. Sinta o seu corpo. Inspira e expira. Sinta seu corpo. Observe a sua respiração. Volte a sua atenção para os pés e relaxe. Vamos subindo para as pernas. Relaxe. Mande um comando de relaxamento para as partes do seu corpo. Baixe o ventre, relaxe. Toda a região abdominal, relaxe. Peito, ombros, relaxe. Pescoço, cabeça, seus braços, todo o corpo, relaxe. Isso. Entre nessa sintonia de relaxamento. E agora quero que você visualize um fogo violeta, na cor violeta, envolvendo todo o seu corpo. Esse fogo violeta tem o poder de transmutar toda a energia negativa, todo desequilíbrio, toda agitação, problemas, tudo que você carregou durante o dia, que não esteja em harmonia com a luz, com o amor, com o equilíbrio, começa a ser transmutado por esse fogo violeta. Mentalmente, você repete: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza
que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Mantenha a visualização do fogo violeta envolvendo todo o seu corpo, queimando toda energia escura, todo desequilíbrio, toda desarmonia. Aos poucos, o fogo violeta vai diminuindo a sua intensidade até apagar. Purificado, você está. Fique um momento com você, no aqui e agora. Ok, vamos aos poucos retornando para o aqui e agora. Movimente lentamente o seu corpo, seus pés, suas mãos. Bem-vindo de volta. Mais uma vez, obrigado por sua participação. Estou vendo que algumas pessoas estão assistindo nesse momento lá ao vivo no Face. A Tatiane, Paula e outras pessoas. Eu não estou conseguindo ver aqui o nome das outras pessoas, mas muito obrigado. E você que vai ouvir essa gravação, muito obrigado. Espero que essas informações realmente contribuam em sua jornada. Hoje nós vamos falar, digo nós porque acredito que nunca estamos sozinhos. E eu pedi ajuda
deste ser que vou mostrar para quem está assistindo, o comandante Astar Sheran. Estou mostrando agora aí na câmera uma foto de um livrinho. No conteúdo desse livro estão 4 grandes canalizações que esse comandante Astar Sheran transmitiu para uma pessoa que tem esse dom de poder receber essas mensagens mediúnicas. O nome dessa pessoa é a Neva. Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Inclusive esse livrinho foi dado por ela. Sou muito grato a Neva por tudo que ela tem feito nesses últimos praticamente 10 anos. Ela tem realizado um trabalho fantástico, e inicialmente como Gabriel, depois Neva. E nesse livreto é exatamente o assunto de hoje que nós vamos conversar sobre a história da criação, onde a Neva canalizou as mensagens do comandante Astar Sheran. Antes, deixa eu fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses aqui para comentar, rapidamente, quem é o comandante Astar Sheran. Claro que a ideia de descrevê-lo seria, vamos dizer assim, um tanto infantil da minha parte. Se pudesse eu falar algo a respeito de um ser que é um comandante estelar, e esses comandantes extremamente atarefados, e mesmo assim conseguem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, atendendo e resolvendo questões que no caso está concentrado aqui no nosso sistema solar. Ele é um comandante-chefe de milhões de naves espaciais. Sim. Talvez alguns achem estranho isso, mas ele está aqui a serviço também, a pedido do Mestre Jesus, que nós conhecemos como Jesus Cristo. E nesse momento tão importante na história do nosso planeta, devido a essa questão do fim de um grande ciclo e um grande salto que estamos dando, tanto à humanidade como ao próprio planeta. Para mais detalhes, ouçam ou assistam o programa onde tem lá no site do grupo ajaluz.com.br o programa referente à transição planetária, ok? Bom, eu vou tentar aqui brevemente fazer alguns comentários acerca do que ele transmitiu para a Neva nesse livrinho. São 4 grandes canalizações, como eu disse, e claro que os detalhes, nesse caso em especial, eu não vou conseguir reproduzir aqui, falar os detalhes, mas eu vou colocar lá no site do Grupo Ajaluz, lá no menu rádio, como eu tenho feito, colocado lá as gravações do programa. Também colocarei um link onde você vai ter acesso a essas 4 grandes canalizações, e você vai poder ler detalhadamente tudo que ele passou para a Neva, E esse local onde você vai, esse site, é exatamente os Sementes das Estrelas. Lá você vai encontrar também um monte de outra coisa, inclusive a opção até de, se quiser, comprar esse livrinho, que tá realmente muito bonito. E, inclusive tem QR Codes que te levam para links, de outras mensagens que complementam todo o conteúdo que está aqui apresentado, tá bom? Então vamos lá. Tentarei aqui dividir com vocês algo que eu acho assim muito importante. Darei uma pincelada sobre essa, tendo como referência a esse livreto, sobre a criação, a história, a nossa história. Sim, a sua história.
a sua história como alma. Você conhece muito bem a sua história como personalidade, como uma extensão da sua alma. Porém, a sua alma é muito antiga, né? Tem lá dezenas, centenas de milhares de anos, alguns têm milhões de anos do tempo da nossa dimensão, que é diferente, ou até nem existe o tempo em outras dimensões superiores. Porém, mais ou menos, eles podem até dizer isso e transmitem isso, que no nosso tempo equivale a milhões de anos, a idade de algum ser nessa jornada que começou quando todos nós, sem exceção, todo ser humano, sem exceção, todo ser consciente, ou até os animais, tudo pulsa a grande consciência, a fonte que alimenta todo o universo, todos os universos, todas as dimensões. Todos os universos, todas as dimensões, é um grande palco, um palco da vida, um grande laboratório, um campo de experiências. O que tem além do campo de experiência é a fonte, e foi de lá que nós todos viemos. Sem exceção, nós somos, todos nós, parte dessa fonte. E assim, esse tudo que é, que nós podemos chamar de Deus, assim, diante da vontade dele, fomos lançados, como extensão dele, lançados para os campos de experiência. E num dado momento, decidimos experienciar dimensões inferiores. Algo que não era comum, porque nós fomos descendo camadas por camadas. Até chegar na dimensão mais inferior, que é esta que nós estamos. Mais densa, e que proporcionava algo bastante doloroso, que é experienciar a desconexão com o todo, com a fonte. A desconexão com a fonte, vamos dizer assim, é a experiência mais dolorosa que pode existir ou pode ser experienciada por um ser. E nem todos, a grande maioria, não experienciam isso. Os nossos outros irmãos, bilhões e bilhões de seres espalhados no universo, em várias dimensões, a maioria não optou por esse tipo de experiência tão dolorosa e difícil. Por algum motivo, nós escolhemos isso. Lembrando que fazemos parte de uma família, de um grupo, vamos dizer assim, monádico. Imagine vocês que a mônada é o Espírito Santo, vamos dizer assim. E se dividiu em almas, 12 almas. E essas almas se dividiram em 12 personalidades. Durante toda a medida que foi experienciando dimensões mais baixas, foram ocorrendo essas divisões. Chegando ao máximo dessas divisões, uma mônada se dividindo em 12 almas, e cada alma se dividindo em 12 personalidades.
tem aí a divisão dos 144, que é a sua alma grupo. Tudo bem até aí? Isso tem em outros programas que eu comentei sobre isso. Eu estou falando disso por quê? Porque nós, como personalidades, decidimos, como eu comentei, ou melhor, a nossa alma decidiu experienciar essas dimensões inferiores em algum dado momento, né? Ela se dividiu para descer nessas baixas dimensões. E aqui estamos nós, tendo essa grande experiência. E aqui neste planeta, em especial, temos praticamente 3 grupos de seres. Os seres nativos do planeta Terra. Existem aqueles seres que estão repetindo, não conseguiram concluir o seu processo de ascensão de outro mundo, e aí aquele planeta ascendeu, assim como está acontecendo agora, e esses seres vieram para um outro planeta, no caso a Terra, e eles são conhecidos como retardatários. Por algum motivo eles escolheram não seguir o processo da evolução, devido às suas escolhas, acabaram atrasando o seu processo, a sua evolução, por isso são conhecidos como retardatários. E aqui encontraram aqui na Terra uma oportunidade de dar continuidade à sua evolução. Esse é um outro grupo de seres. Então tem os nativos que surgiram, iniciaram a sua jornada de experiência neste mundo. Existem aqueles que vieram de outros mundos e encontraram aqui a oportunidade de dar continuidade à sua evolução. E existe um terceiro. O terceiro são os convidados, os voluntários, os que vieram e se ofereceram de outras esferas, de outras dimensões superiores, decidiram vir para cá para colaborar no processo de ascensão do planeta. Como eles já atingiram um certo nível de evolução, a presença desses seres neste mundo aumenta o coeficiente de luz do própria humanidade como um todo, como um coletivo. Então existe praticamente esses 3 seres. Nós fazemos parte de um deles. Você pode ser nativo do planeta Terra, você pode ter vindo de outro mundo de uma forma como retardatário, atrasou o seu processo de evolução, ou você veio de dimensões superiores e está aqui colaborando de alguma forma, mas provavelmente também se perdeu no seu processo. Como muitos se perderam, e agora muitos desses que se perderam nas últimas encarnações foram se preparando para o momento crucial que é esse que nós estamos vivendo. O momento do ponto de mutação, da grande virada, do grande evento que está para ocorrer. Para vocês terem uma ideia, em toda essa jornada de milhões de anos no planeta Terra, ou de centenas de milhares de anos para alguns, para a maioria talvez, todo esse tempo foi para chegar a esse grande momento, que é agora, nessa existência. Uma hora tinha que ocorrer essa virada, esse momento, e todos os seres estão ansiosos, vamos dizer assim, que fazem parte da fraternidade branca, que fazem parte de grupos encarnados, desencarnados nesse processo de ascensão, ou colaborando nesse processo de ascensão. Estamos todos nós até um pouco encantados com tudo isso. Afinal, uma longa jornada está se encerrando. Mas vamos seguindo aqui.
sobre esses assuntos canalizados pela Neva, transmitido pelo comandante Astar Sheran. Na primeira parte, ele fala sobre os desenvolvimentos, o start, a experiência dinossauro. A história, ele começa por aí, mas em alguns momentos ele também relata que é algo que já existia algo antes. Os nossos cientistas dizem que os dinossauros estiveram por aqui há 200 milhões de anos e viveram até 60 milhões de anos atrás. Mas, segundo ele, há um equívoco aí. Na realidade, a experiência dinossauro começou há 100 milhões de anos atrás. E durou ali até 60 milhões. Então, a experiência dinossauro durou bem menos do que a nossa ciência acredita. Porém, cá para nós, 40 milhões de anos é muita coisa, muito tempo. Mas esses grandes seres viveram aqui. Porém, nesse período, já houve a interferência dos seres negativos na experiência dinossauro. Mexeram lá no DNA desses seres, desses animais, e eles se tornaram agressivos, carnívoros. Contaminou toda uma experiência que estava sendo feita no planeta. E como existia todo um planejamento para aqui também ter uma experiência dos seres humanoides, de consciências mais elevadas, dos seres humanos, como conhecemos, então precisaram encerrar o projeto, a experiência dinossauro. E assim fizeram. E não foi nenhum cometa que destruiu os dinossauros, e sim, essas naves usaram as suas armas para que pudesse gerar todo um processo de limpeza no planeta. Claro que isso nunca está fora do plano de Deus, porque esses seres superiores que mudam tudo isso, ou iniciam todo esse projeto, são seres que são orientados por seus superiores, que são orientados por outros superiores, e assim há uma hierarquia. Há uma hierarquia nesse planeta, há uma hierarquia no nível do sistema solar, há uma hierarquia no nível galáctico, há uma hierarquia a nível universo e há uma hierarquia a nível multiuniverso. Para vocês terem uma ideia, como a nossa família é grande, não? Como o campo de experiência é absurdamente grande. Bom, na segunda parte, ele comenta sobre as almas nativas da Terra. Ele fala sobre algumas coisas aqui que eu não vou comentar, mas vocês poderão lá ler, porque senão eu não vou conseguir passar a mensagem, a ideia do que eu gostaria, dentro desse pouco tempo que eu tenho aqui, falar sobre essa história, a nossa história, né? Mas lá ele fala sobre Adão e Eva, o Jardim do Éden, a metáfora da maçã, a completude do ser, Lúcifer e a rebelião, Judas, o salão de espelhos, né? Essa é a segunda parte. Mas eu vou seguir focado um pouco mais, de uma forma mais superficial, sobre a nossa história. Então lá atrás, quero lembrá-los que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. E nós estamos falando sobre a experiência dinossauro que começou há 100 milhões de anos. Então vocês percebem que há um absurdo de anos aí, milhões e milhões de anos, entre o início dessa história toda, né? Bom,
E em outro, não nesse livrinho, tá? Em outra mensagem de um outro mestre, foi revelado para nós que antes mesmo da experiência no campo físico, que eu vou dar sequência já já, eu só estou abrindo aqui um parêntese para explicar que existiu antes da experiência física do homem das cavernas, que foi evoluindo, né, até chegar na humanidade como nós conhecemos. Antes dessa experiência no nível físico, já existia a experiência nos níveis mais sutis, no nível etérico, no nível astral, nas outras dimensões do planeta, porque são outras moradas que estão, nesse caso, na orbe do planeta Terra, nas camadas que envolvem o planeta Terra. E, segundo eles, existiram 3 raças que vieram para cá e tiveram as suas experiências no planeta Terra, não no nível físico. É algo fácil de compreender se a gente pensar como o nosso lar, que é comentado até nos livros e nos filmes. Você percebe que eles estão em outra dimensão e tem alguns momentos que eles estão vendo o planeta Terra, né? É como eles estivessem alguns metros, centenas de metros acima da superfície, em outra dimensão, e eles estavam vendo lá o planeta, né? Na órbita do planeta, em outra dimensão. Então você pode ter as experiências, tanto é que todos nós, quando a gente desencarnava, não agora, porque mudou bastante coisa, né? Quando a gente desencarnava, ia para o plano astral e passávamos um tempo no plano astral e voltamos a encarnar. Muitos de nós fizemos isso por centenas, milhares de vezes. Então a sua experiência ocorria aqui e também existia a experiência nessa outra dimensão. Então o que eu quero dizer é que antes da experiência dos dinossauros, já ocorria a experiência nessas órbitas, nessas outras dimensões. E por bom tempo foi suficiente para que 3 raças viessem para cá, realizassem as suas experiências e elas atingissem o nível de ascensão e voltava a vir outras raças, atingiam o nível de ascensão e voltava a vir outros seres, que é a terceira raça a vir e ter essa experiência junto ao planeta Terra. A quarta experiência ela foi muito mais intensa numa camada mais inferior, que é o que nós estamos falando aqui. E quando isso começa a ocorrer? Aproximadamente 200 mil anos atrás. Então, dentro da história do planeta, nós estamos vendo que isso é um período até bem pequeno, né? Curto, comparado aos 4,5 bilhões de anos do planeta, ou até mesmo há 100 milhões de anos atrás, quando foi a experiência de dinossauro. Falar em 200 mil anos é algo bem próximo, não? A nossa história. Mas para vocês terem uma ideia, os primeiros, desses 200 mil anos, os primeiros 100 mil anos foram de experiências genéticas. Aprimoramento do DNA. E aqui vai uma observação importante. Talvez alguém que não esteja acompanhando esses programas que eu tenho transmitido aqui na mídia FM, talvez se surpreenda com a ideia de que, quando eu falo que houve experiências genéticas, é como quem criou o ser humano, como nós conhecemos aqui, tivesse sido extraterrestres e não Deus. Bom, a verdade é que
é só uma questão de ir um pouco mais para trás. Porque todos nós fomos lançados da fonte que é Deus. E existem seres tão evoluídos que criam vidas, que são exatamente seres ligados ao reino elemental, sob a supervisão de uma hierarquia do reino elemental. E tudo isso tem origem aonde? Na fonte, em Deus. Então, imagine vocês que há 1000 anos atrás, o que nós tínhamos de tecnologia comparado com hoje? Era insignificante, muito pouco. Suficiente para aquela época, mas, nossa, nem se compara. 1000 anos de avanço. Para falar a verdade, 300 anos para cá é onde houve um pico enorme de avanço de tecnologia. E se eu falar de 70, 100 anos para cá, muito mais. E nossa, a tecnologia ela avança num ritmo muito mais, numa progressão geométrica muito mais acelerada. Em outras palavras, há 100 anos atrás, o que a gente conseguia evoluir em 50, hoje a gente evolui em 5 anos. Em termos de tecnologia, o avanço é muito acelerado. Agora, imagine uma civilização que tem 10 milhões de anos. Imagine nós, há 10 milhões de anos para frente, como seria essa tecnologia? O que eu quero dizer é que há 100 mil anos, 200 mil anos atrás, seres da nossa galáxia, de outras dimensões, que já tiveram experiência em dimensões inferiores, evoluíram tanto e dominaram a criação, modificações genéticas, em outras palavras, no corpo de todo ser humano deste planeta, no DNA, consta lá uma combinação, se não me engano, de 20 raças. 20 raças colaboraram no DNA do corpo humano. E, em especial, os pleiadianos e os seres de Sírios. Mas também tem os arcturianos, tem também os alfa centauros, tem o pessoal também de Capela, e tem exatamente ali uma combinação de seres de outras constelações que fizeram parte do projeto Terra para que aqui fosse desenvolvido uma raça humanoide com a combinação de todos esses seres. Uma experiência. E assim ela começou. Ela levou um bom tempo, porque as pessoas ou podem achar que, por serem tão evoluídos, acham que as coisas poderiam ser num passe de mágica. Apesar que existem seres poderosos, divindades, que podem fazer o que elas quiserem e têm poder para isso. Mas qual é a intenção dessas dimensões, desses mundos, se não a experiência? E como obter a experiência, se não dando os passos um de cada vez? Então, seres muito evoluídos, eles não vão interferir na sua experiência. É como, de repente, você vê uma criança tendo dificuldade de caminhar e você fala, não há necessidade de você fazer esse esforço. Por algum motivo, temos tecnologia que você vai voar, não precisa caminhar. Mas como ela vai saber como ela evoluiu se ela não caminhar? Por exemplo. Ou então, para que você vai aprender a dirigir um carro se você vai ter motorista? As pessoas querem aprender a dirigir um carro.
Tem pessoas que querem, não querem ter um motorista. Eu quero ter o prazer de dirigir o carro. Eu não vou, só porque eu tenho uma tecnologia ou qualquer outro tipo, eu vou interferir na evolução daquela raça. A experiência está aí, de saber como chegar lá. Até mesmo esses seres que vieram de dimensões superiores se ofereceram para vir aqui em dimensões inferiores como a nossa, estão ganhando com isso, aprendendo com lidar com energias negativas e manter o controle. Isso é uma grande diferença para esses seres. Com certeza ele no futuro ele vai estar em outros mundos lidando com energias negativas ou de uma maneira tão fácil, onde as outras pessoas estariam extremamente perturbadas porque elas não sabem ou não conhecem elas. Você vai ser chamado para lidar com anomalias, provavelmente em algum processo, em alguma parte da galáxia, em alguma parte do universo, em alguma dimensão inferior. Pois a experiência que você está adquirindo aqui, ela é extremamente importante, ela é especial, até mesmo porque é pouco conhecida pela maioria dos nossos irmãos das estrelas. Tudo isso é fantástico, não? Mas a nossa vida é fantástica. Você é fantástico, fantástica, especial. Quando eu falo que nós somos especiais, quando você ouve falar que eu sou Deus, nós somos deuses, é a parte sua que anima o seu corpo, o seu eu superior, ou a sua divina presença, o seu Espírito Santo. Nesse momento, como personalidade, nós temos mesclado aqui essa essência, essa pureza, com a interferência do ego. O ego ainda, por estar muito presente, nos sentimos bastante limitados, confusos. Mas quando você inicia uma jornada espiritual, à medida que você vai evoluindo, menos influência do ego você tem e mais a presença do seu eu superior na governança deste corpo, desta mente. E quanto mais você cede o espaço, você, ego, ou a parte do ego em você, cede o espaço, acredita nessa condução divina do seu eu superior, mais você vai se sentindo leve, feliz e em paz. No início pode-se dar o medo de pensar que vai perder a sua identidade. Mas na realidade, ele que é a identidade real, o seu eu superior. Ok? Bom, então, geneticamente, a nossa raça aqui nesse planeta, ela foi evoluindo. Há 100 mil anos atrás, ela praticamente já tinha a aparência e um pouco diferente do que nós somos agora. Já estavam encarnando consciências mais evoluídas. É aonde tem aquele salto entre o homem primitivo e um homem com uma consciência mais evoluída. E assim começa o processo de evolução. Existem 3 continentes
dois continentes muito conhecidos na história, pelo menos nos livros, que é o continente de Lemúria e Atlântida. Muitos de nós somos lá de Lemúria. Começamos a experiência nesse mundo lá em Lemúria. Dezenas e dezenas de milhares de anos atrás. Lemúria era um continente com várias cidades e bem desenvolvida, localizada onde hoje restou só a ponta das montanhas, o cume de algumas montanhas, num local que é conhecido no planeta como Havaí. Então, lá no Oceano Pacífico, ficava o continente de Lemúria. Era o maior e o mais desenvolvido. Houve uma grande evolução, inclusive espiritual, a sua era dourada. Porém, em meio a isso, as forças das trevas também se interferiram nesse processo de genético. Eles entraram na experiência da raça humana neste planeta. Isso foi autorizado, sim, foi autorizado, porque eles queriam participar. E lembrem que essas forças negativas são os nossos irmãos que optaram por seguir por um outro caminho. Eles não são diferentes de nós em essência, são o mesmo. Apenas o ego estava muito mais presente e eles deram muito mais atenção ao ego do que à sua essência, o seu eu superior. A gente sabe muito bem, porque basta olhar ao redor, basta ver na televisão, ouvir os telejornais, e nós vamos perceber histórias tristes de pessoas que parece que têm o prazer de explorar os outros, de causar sofrimento aos outros. Não é tão diferente. Agora imagine um grupo organizado visando fazer mal aos outros ou assumir o controle dessas pessoas e ter o poder sobre elas. Também vimos isso ocorrendo na Segunda Guerra Mundial. Um grupo querendo dominar o planeta. Não é à toa que esse grande líder da Segunda Guerra Mundial era um desses grandes mestres das trevas, tentando refazer toda uma experiência aqui na Terra, como ele já trouxe de outros mundos. Esses seres das trevas, lembrando, estão em número reduzido cada vez mais em nosso mundo. No nível astral, praticamente, eles nem estão mais presentes. Muito pouco, devido à transição planetária. E falta pouco tempo, poucos anos, para que eles também sejam removidos desse planeta, para ter a experiência em outro lugar, porque aqui já foi encerrado. Dentro do projeto Terra há só espaço para a expansão da luz, não mais das trevas. Por isso que eles serão removidos. Já estão sendo. Então, Lemúria foi contaminada pelos nossos irmãos das forças contrárias. E com isso, todos os problemas que a gente conhece de anos atrás, guerras e tudo mais, disputas, e isso tudo levou eles a uma situação caótica. E antes do continente sucumbir a tremores de terras, vulcões,
porque a Terra também reagiu a toda essa negatividade, porque nós criamos essa situação. Num mundo onde os habitantes da superfície vivem em harmonia e paz, não vai existir doenças, insetos que transmitem doenças, não vai existir feras que podem lhe atacar e te devorar, não vão existir desequilíbrios na natureza como furacões, tufões, vulcões. De qualquer forma, se existir, estão tudo sob controle e ninguém vai morrer ou perder a vida devido a isso. Um planeta em harmonia, com seus integrantes em harmonia, o planeta também responde em harmonia. Os movimentos que vierem ocorreram por uma necessidade do próprio planeta serão sinalizados e todos seriam removidos, mas ninguém sofreria. Mas mundos que apostam nessa negatividade ou acreditam que esse é um bom caminho, acabam colhendo frutos amargos. Nada é por acaso. Então, antes de Lemúria sucumbir, muitos integrantes, sacerdotes, eles migraram para a Atlântida, que já coexistia com Lemúria. Porém, Lemúria mais antiga, mais evoluída. Então, eles levaram todo o seu conhecimento para a Atlântida. E um dos grandes sumos sacerdotes lá de Lemúria, ele ainda está aqui nesse mundo. O nome dele é Adama. Adama de Telos. Telos, uma das cidades de Lemúria. Isso há dezenas e dezenas de milhares de anos atrás, antes de Lemúria sucumbir. Eles já estavam se preparando para o que tudo levava a um período decadente que levaria a Lemúria a sucumbir. Boa parte dessa civilização de Lemúria migraram para a Atlântida. Outras decidiram viver em outra dimensão no nosso planeta. E esse grande grupo e cidade está localizada lá na Califórnia, nos Estados Unidos, sob o monte Shasta. Se não me engano, o nome é esse. Shasta. Ou Shasta. Eles vivem ali, em outra dimensão. Vivem em uma cidade intraterrena. São extremamente evoluídos e têm contribuído muito com o planeta dentro do que é possível, porque o livre-arbítrio sempre é respeitado. Inclusive tem uma mensagem nesse livreto desse sumo sacerdote Adama. Não vai dar para ler, eu acho. Então, quando Lemúria sucumbiu, esses seres conseguiram sair desse continente a tempo. Muitos perderam suas vidas, claro. Entraram no processo de reencarnação. Vieram a reencarnar em outras partes do planeta ou até mesmo em Atlântida. E você que está me ouvindo pode ser desta época. Da época de Lemúria. E Atlântida, com a presença também do povo de Lemúria,
também deu um salto na evolução, acelerou todo o seu processo, mas teve o mesmo destino, infelizmente. A Atlântida também teve a interferência dos seres negativos e eles não resistiram à tentação do mais poder. O egoísmo imperava no período de decadente da Atlântida, porque a Atlântida também teve a sua era dourada por dezenas de milhares de anos. E assim a Atlântida sucumbiu também. E há uma menção do que fez Atlântida submergir na Bíblia, que foi o dilúvio, há mais ou menos 12 mil anos atrás. O dilúvio foi a forma como Atlântida foi limpa, submergiu. Atlântida fica, não por acaso, aonde é o Oceano Atlântico, lá perto das Bahamas, que por sinal o Triângulo das Bermudas, que é muito famoso por efeitos estranhos, acontecimentos estranhos, aviões, navios desaparecerem, é porque ali naquele ponto do Triângulo das Bermudas existe grandes pirâmides, encontros de portais que levam a esses efeitos. As coisas não são assim aleatórias, não fantasiosas. Essas coisas chegam à mídia de alguma maneira, mas são ridicularizadas, assim como é feito com a verdade, para ela cair no descrédito. E assim a gente achar que aquilo tudo é histórias com E, não verdadeiras, fictícias, que cai aí na boca do pessoal ou melhor, chega aos ouvidos das pessoas como fosse uma teoria da conspiração e por aí vai. As fake news são muito mais antigas do que a gente imagina. É uma maneira muito interessante de contar uma mentira e fazê-la que se torne uma verdade. É repetir uma mentira várias vezes, ou enganar, ou... Bom, até hoje é usado, não? E dá certo, quanta gente acredita. Um dos grandes mestres sacerdotes, sumos sacerdotes da Atlântida, o mais conhecido deles, trouxe a chama da ascensão, aquela mesma chama que nós falamos na Fraternidade Branca, o raio branco. O grande mestre Serapis Bey, que em vidas passadas acabou se tornando um faraó, ele e todo um grande grupo migraram para o Egito. E muitos de nós estivemos lá, em Lemúria, em Atlântida. Alguns presenciaram esses momentos cruciais do dilúvio. Migraram para o Egito, viveram no Egito. Por sinal, esse grande comandante encarnou uma vez aqui no nosso planeta. Foi nessa época dos egípcios. Ele era conhecido como Osíris e a sua amada se chamava Ísis. Não é por acaso que eles estão aqui, que todos eles estão envolvidos. Ninguém está nesse mundo, ou a gente ouviu falar de algum ser, por acaso. Todos fazem parte de uma grande experiência. E tudo que eu estou falando vai se tornar mais claro, vai vir à tona para todo mundo.
Bom, pelo menos para aqueles que estão abertos ao novo. Porque ainda está ocorrendo a separação do joio e do trigo nesse mundo. Lembrando que essa separação é realizada por sua escolha. Quais são as suas escolhas no dia a dia? O quanto de amor e de luz você traz para o mundo ou para a sua mente e vamos dizer assim, externa isso para o mundo? Quanto você cultiva desse amor, desse equilíbrio, dessa harmonia, ou quanto você se esforça para isso? Quanto tem sido sincero consigo mesmo? Ou você trilha um caminho que te leva à ascensão, ou você trilha um caminho que te afasta da ascensão. Quem escolhe é você. E é aí onde nós falamos que o joio se separa do trigo. Não há ninguém, nenhum Deus julgando ninguém. Somos nós que escolhemos. Tudo bem também se o seu caminho, a sua escolha foi para trilhar o caminho, vamos dizer assim, das trevas, ou do sofrimento, ou da bagunça, da discórdia, da confusão. Há quem acha interessante isso. E eu vou lhe dizer, eu mesmo, não nessa vida, né? Mas não porque eu não poderia ter feito, fiz algumas escolhas, mas tropecei, mas nada tão sério assim. Mas sei muito bem que em vidas passadas trilhei caminhos tortuosos e muito das trevas. E eu vou ser sincero, eu acho difícil que alguém não tivesse feito. Você, numa jornada de dezenas ou centenas de milhares de anos, a chance de tropeçar é enorme. A chance de seguir, ter dezenas de vidas, de existências do lado das trevas é enorme. Porque ela é, como nós já sabemos nesse mundo, quanto é na terceira dimensão, quanto é fascinante a experiência das sensações. O apego aos sentidos, ao prazer, ao imediatismo, o quanto o ego se desenvolve quando você dá as rédeas soltas a todos esses desejos que vai lhe causar sofrimento, gerar medo, raiva, e isso aí vai virando uma bola de neve, e que você, não se preocupando com essa jornada tortuosa, vai lhe fazer se afastar da luz de uma maneira que você poderá levar vidas para recuperar e voltar para os trilhos. O trilho, o caminho, ou melhor, o trilho que lhe conduz em direção à luz. Num mundo como esse é um pouco difícil, por quê? Porque a gente está tão mal educado no sentido do desenvolvimento do caráter, que se distanciar, se desviar é algo até mais comum do que ser o certinho, né? Há muito preconceito com pessoas que fazem as coisas certas. São chatos. Essas pessoas são geralmente chatas aos olhos dos outros, fazer o que é certo. Ele é um estranho no ninho. Mas isso está mudando. Cada vez mais. Não porque podemos ser presos, não porque as pessoas vão achar feio, apesar que elas fazem também, muitas delas, que criticam, julgam, mas também fazem a mesma coisa. Não por isso. É porque essa transformação está vindo de dentro para fora.
você está se entregando, cedendo espaço para o eu superior. Está abaixando a cabeça, o ego está se reconhecendo aonde é o seu devido lugar. Ele ainda continuará vivendo conosco, mas com influências cada vez menores, até o momento de atingirmos a iluminação, aonde ele totalmente desaparece. Por quê? Porque lá na fonte não existe ego. O ego surge do momento em que você se lança nos campos de experiência, onde você passa a ter uma consciência individual, onde você faz escolhas que te afasta da luz, mas é a experiência. E quanto menor a dimensão, maior é a influência e a força desse fenômeno chamado ego. E ele não é real. Ele é um fenômeno. Uma coisa que é uma consequência. Então, o Egito se desenvolve. Nós estamos falando aí há 10 mil anos. Mas na Índia, também nessa época, já teríamos... Aqui não comenta sobre isso no livrinho, tá? Mas na Índia, nós temos Rama, um grande avatar encarnando. E lá, na sua vida, é contadas por milhares de anos até hoje, como era sublime a atitude de Rama, um príncipe. Sua família, o exemplo de bom caráter. E aí depois, 5.000 anos depois, veio Krishna, mais ensinamentos sobre a importância da luz. Porém, desde essa época, lá de 10 mil anos para cá, que é onde a nossa ciência, a nossa história praticamente conta, porque depois do dilúvio não ficou muita coisa, aí veio uma nova história, um recomeço de uma limpeza. E houve muita influência negativa e houve muita aceitação das pessoas que aqui estavam dessa influência negativa, e isso foi alimentando esses seres que houve e entraram de uma maneira, vamos dizer assim, quase que dominando todo o planeta. Em paralelo a isso, no continente americano tinha os astecas, os incas, os maias, que teve também a sua evolução e sua era dourada. Mestres encarnaram lá, transmitiram todo um conhecimento. Esses seres tinham contato com seres extraterrestres. Vejam, a gente, falamos assim, né, extraterrestre, mas a grande maioria é de fora. Mesmo até os nativos daqui, no passado, tinha contatos com esses seres de outros mundos. Mesmo porque no DNA dos seres que aqui habitam, desde o início, teve influência dos extraterrestres. É fruto, foi cultivado, semeado por essas raças extraterrestres. E muitos vieram de fora, retardatários, ou vieram voluntariamente. Então, são almas, ou melhor, extensões de almas encarnando aqui, que não são nem daqui deste mundo. E quando se fala em extraterrestre, dentro do mundo espiritual, esotérico, vamos dizer assim,
não há como separar. Fazemos parte dessa família. Somos descendentes dos Pleiadianos, dos Arcturianos, dos seres de Alfa Centauro, de Capela, de Sírios. São várias constelações, civilizações que estão mais velhas, estão mais tempo nessa galáxia e já evoluíram bastante. E encontrar aqui no planeta Terra a oportunidade de receber retardatário, de fazer experiências. E nós escolhemos mergulhar neste mundo para ter essa experiência. Creio que vai dar para dar uma lida aqui numa mensagem do Serapis Bey sobre essa história toda. Lembrando que Serapis Bey foi o grande mestre que, sumo sacerdote de Atlântida, que migrou para o Egito, levando a chama da ascensão, e de lá ele acabou se tornando também um grande faraó, aonde no Egito Antigo, na história do Egito Antigo, ele pôde divulgar os grandes ensinamentos, e por isso o Egito se prosperou, se tornou uma referência espiritual para o planeta, né? Creio que vai dar tempo. Vou dar uma pequena pausa numa música aqui e volto já. Gostaria de dar uma boa noite, Gentil e Michele, Rosemary, Godoy, Renata, Mariusa, Maria Conceição, Maria Helena, Ney Mercúrio, Michele, Marilene, Leonice, Renata, Luiz, Renata Santos, Edilson André, Jaqueline Almeida, Tatiana, Gigio, Rafael José. Que legal. Eu agradeço muito a participação de vocês.
Para falar a verdade, não sei se era erro, se alguma vez eu deixei de ver isso. Mas é a primeira vez que eu vejo tanta gente assistindo. Que bom, que bom. A participação de vocês me anima, né? Imagine você começar um trabalho como esse, falando sobre assuntos que ainda é novidade, né? Se eu colocar aqui de 10 anos para cá, isso pipocou, né? Tá se tornando bastante conhecido por causa das mídias sociais, mas na minha época, 15, 20, 30 anos atrás, isso tudo era muito hermético, difícil acesso, né? Para nós que começamos lá atrás, 30 anos, 40 anos lá atrás, é mais fácil separar o joio do trigo. E eu acredito que essa turma mais jovem, as pessoas que iniciaram dos 5 anos para cá, 10 anos para cá, tem um pouco mais de dificuldade de separar o joio do trigo. Em quem acreditar, não é verdade? Como acreditar em mensagens tão fantásticas demais para ser verdade em alguns casos, né? Algumas pessoas poderiam pensar assim. Mas a verdade é que eu, pelo menos, eu não tenho dúvida que tudo isso só vai intensificar e isso tudo vai se tornar algo cada vez mais comum, né? Vocês vão estar vendo pessoas falando que é de tal planeta, de tal sistema, que é a reencarnação de um grande mestre que está aqui falando, transmitindo através de uma outra pessoa. Isso vai se tornar cada vez mais frequente, né? E enquanto puder, estarei aqui dividindo com vocês toda essa experiência, trazendo essas mensagens, essas novidades, mas é importante enfatizar que essas mensagens elas é como tomar conhecimento sobre o que tem pela frente, sobre o que faz parte da nossa vida, mas nada mais importante do que uma revisão interna, do que um amadurecimento a nível de caráter mesmo, né? Precisamos reconhecer a nossa santidade. Precisamos entender que ser santo não significa que, naquele sentido de que, poxa, não posso falar nada, não posso fazer nada. Não tem nada a ver. Você pode fazer tudo e falar o que você desejar, mas antes leve para o seu coração. Veja se isso contribui, se soma algo na vida das pessoas, se soma isso em sua própria vida. Se isso está de acordo com a luz ou está mais discordando dela. É disso que nós estamos falando. Essa santidade se livra desses preconceitos acerca do que é ser santo. Ok? Há muito preconceito, há muita bagunça e que isso tudo também vai ser lavado. Precisamos realmente levar para o fogo violeta todas essas antigas crenças que nos limitam, que nos causaram tanto desentendimento, tanta confusão, não? E agora não tem como evitar essa expansão da luz, porque ela veio para ficar no sentido de aumentar a cada dia. E na presença da luz, as trevas desaparecem. Eu quero ler agora uma pequena mensagem do mestre Serapis Bey. Lembrando, Serapis Bey foi um
aquele sumo sacerdote que saiu lá de Atlântida antes que ela viesse a sucumbir, lavada pelo dilúvio, pelas águas, e levou para o Egito a chama branca da ascensão, e até hoje ela está lá no templo de Luxor, lá na região do Egito, conhecido como Luxor. Foi através do rio Nilo que eles chegaram. Para quem pode viajar e conhecer um lugar maravilhoso como aquele, mas nos campos, nas dimensões superiores daquele local, está o templo de Luxor, o templo esse da chama da ascensão, onde todos nós, se assim Deus permitir, se assim você escolher a luz, o caminho da luz, estaremos todos ascensionando com a ajuda desse grande mestre. O que ele diz daquela época? Naquela época que ele viveu lá, passou por tudo aquilo. Amigos queridos, estou feliz pela oportunidade desta transmissão. Lembro-me das agitações naqueles tempos, quando os primeiros sinais começaram a ser dados sobre o que estaria por vir. Os primeiros tremores que anunciavam o afundamento completo nos despertaram para o fato que precisaríamos de um novo ambiente, uma nova morada. Pelos estágios que anunciavam o que seria da Atlântida, pela graça dos céus, tantos sinais nos permitiram migrar para outros ambientes. Traçamos os nossos caminhos conectados aos nossos corações e certos de que as forças divinas nos amparariam até o destino pretendido, Egito, Luxor. Podem se perguntar do porquê uma chama espiritual precisa ser transportada por meros mortais. Muitos tendem a pensar que tais coisas devem acontecer magicamente. Mas existem as leis físicas que precisam ser honradas e respeitadas. Tudo na criação é fruto de dedicação, trabalho e entrega. Levar uma chama pelo mar até o Egito, mas para muitos de nós, apesar de toda a dificuldade, foi mágico e uma experiência que eu, particularmente, nunca me esquecerei. Eu pude viver a minha humanidade levando nas minhas próprias mãos algo sagrado que simbolizava algo grandioso, elevador e transformador. Algo que, mais tarde, receberia também a bênção de outro iniciador, Jesus. Por fim, saibam que a chama nas minhas mãos é um símbolo para que possam compreender mais claramente que a chama em si também estava em mim, no meu coração, na minha alma, na minha existência naquele momento. E eu estava consciente disso. Agradeço pela oportunidade dessa transmissão e sabedoria do meu coração e de todos aqueles presentes. Eu sou Serapis Bey. Então, fantástico, né? Alguém pode perguntar, nossa, como é que pode? Serapis Bey manda essa mensagem, ele que viveu lá em Atlântida, um sumo sacerdote daquela época, levou a chama para o Egito, depois ele atingiu a ascensão também, e ele se tornou um dos grandes mestres, até hoje, da grande fraternidade branca, a fraternidade que está na supervisão, ajudando a humanidade a fazer as melhores escolhas. Porque ela não pode intervir, ela pode apontar a direção, mas somos nós que fazemos a jornada. Interessante, né? Que legal. Todos nós temos muito que agradecer a esses grandes mestres, porque todos os nossos pedidos, quando nós estamos aflitos, como nós precisamos de alguma coisa, são eles que nos ouvem. Porque eles são os mensageiros, eles são aqueles que representam Deus
nesse mundo. Mestre Jesus, o Senhor Buda, o Senhor Krishna e tantos outros, centenas de outros grandes mestres. Isso tudo faz a gente refletir e deveremos refletir mesmo e meditar sobre o quanto eles colaboraram em nossa jornada e o quanto nós somos gratos a isso. Então, para encerrar, eu quero lembrá-los que vou, como tenho feito, colocar esse programa lá no site do grupoajaluz.com.br, na opção rádio. Lá tem os últimos programas, todos estão lá. E eu vou colocar o link para vocês terem acesso, né, às mensagens do comandante Estar Sheran acerca da história da criação. Mas quero lembrar a vocês que lá nesse site dos Sementes das Estrelas, vocês vão poder ter acesso a muito mais informação, né? Quando eu tomei conhecimento do site do Sementes das Estrelas há mais de 10 anos atrás, na época ainda o então Gabriel e não a Neva, apesar de ser a mesma pessoa, talvez um dia eu conte isso, ou então vá lá no site e descubra. Quem é essa misteriosa Neva, né? Ela foi uma faraó em vidas passadas, né? E ela é uma walking, uma entrante, né? Primeiro veio o Gabriel no corpo do Rafael, que era do Rafael, que cedeu para o Gabriel, e o Gabriel cedeu para a Neva. Eles fazem parte da mesma família monádica, né? E praticamente o Rafael, o rapaz que teve início, ele preparou o corpo para a recepção do Gabriel, e o Gabriel preparou todo um trabalho do Semente das Estrelas e preparou todo o terreno para que a Neva pudesse chegar. E os três juntos nessa missão maravilhosa de trazer aqui no Brasil, que privilégio, não? Tantas mensagens importantes de muitos mestres e de outros canalizadores que lá também divulgam as suas informações. Muito legal isso, tá? Então, essas mensagens vão estar lá no site e vocês poderão gratuitamente baixar as 4 grandes canalizações do comandante Estar Sheran, né? E tantos outros textos, inclusive da Socorro Viana, uma grande amiga minha que me inspirou a fazer aquele site. A maioria das informações que estão lá, ela que me passou e coloquei lá no site. São informações que ainda estão atualizadas, apesar que muitas delas foram escritas há mais de 10 anos, 15 anos atrás, mas são atualizadas para ainda o momento que vivemos, tá bom? Mas esse site, na página principal, só lembrando, ele é um blog. Então, por ser um blog, vocês poderão ver mensagens atualizadas dela. Já tem algumas dezenas lá, tá ok? Então é isso. Boa noite a todos. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje. Muita coisa vem por aí. Então, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Fui.